Mas é que nessa época, a gente tem que lembrar que existiam leis muito rígidas sobre o comportamento moral das pessoas, né? Por isso que a ideia de criticar o cidadão de bem é relevante no Médico e o Monstro. E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Cortes Fantásticos, onde você vai encontrar seleções, recortes das dezenas de lives que tem aqui no canal Fantástico Cursos, na playlist Lives Fantásticas. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar a versão completa dos trechos que eu estou colocando aqui nesses vídeos, assim como também a versão em MP4, ou seja, um podcast para você poder ouvir mais de 1 hora e meia, 2 horas de conhecimento, de bate-papo sobre a fantasia, gótico, horror, ficção científica e o Weird, beleza? Fica também um convite para você seguir o Fantástico Cursos nas outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o Twitter e o canal do Telegram. Tá tudo aí embaixo na descrição desse vídeo também. Então, sem mais delongas, vamos lá pro Corte Fantástico. Eu acho que uma coisa importante que tem que estar no centro do Médico Monstro é essa ideia do que é o homem bom, né? O cidadão de bem que está na moda. Porque o Mr. Jekyll, até onde a gente vê, ele é um médico que tem amigos, né? Mas a gente vai vendo que a narrativa aponta algumas coisas que são muito interessantes, né? Então, por exemplo, ele é um médico, ele tem ou tinha na casa dele um espaço para dissecação e tem uma porta dos fundos dessa casa que por onde, não sei, talvez se entraria cadáveres. Você começa a ver que mesmo na narrativa do cidadão de bem, a gente já tem vários traços desse outro duplo, né? Então, eu acho a narrativa muito interessante porque ela é maliciosa também, né? Não é o cara... A gente vai vendo que até a pergunta que a Rebecca Joyce fez aqui, né? Podemos dizer que cada um de nós tem um Hyde interior? A narrativa questiona isso, né? E nós temos que lembrar que nessa época a psicanálise estava sendo desenvolvida, né? E o Freud vai criar o termo do Unheimlich, né? Que é o familiar, que tudo que a gente acha muito estranho, e por isso que a palavra estranho eu achei bem colocada, depois a Enéas fala aí sobre as outras questões, do que esse strange poderia ser também, né? Mas que esse estranho, na realidade, é algo que é muito próximo a nós, né? E é até legal mencionar que o Freud vai criar exatamente toda essa teoria a partir de um texto do Eta Hoffmann, que é um escritor também do Fantástico, né? Então é legal ver como é que também a literatura auxilia a psicanálise a entender que homem era esse que vivia nas grandes cidades, né? Que é diferente de enfim, tem uma nova moral aí. E um segundo ponto que eu queria falar que fica muito mais desenvolvido no Dorian Gray, depois a gente pode falar sobre outras coisas, né? Mas é que nessa época a gente tem que lembrar que existiam leis muito rígidas sobre o comportamento moral das pessoas, né? Por isso que a ideia de criticar o cidadão de bem é relevante no Médico e o Monstro, porque a moralidade ela passava pelo ordenamento jurídico, por exemplo. Né? Então, por exemplo, práticas masturbatórias não eram permitidas. Até hoje, por exemplo, eu sou mulher, né? Não ficavam falando para eu bater uma siririca quando era pequena, né? Hoje em dia, talvez as garotas tenham um pouco mais de conhecimento sobre o próprio corpo, né? Mas a gente tinha que aprender, sei lá como. Os garotos já têm um pouco mais de encorajamento. Pelo menos na minha adolescência, eu me recordo dos meninos disputando essas coisas e tal, né? Outra coisa era a sífilis, né, que era uma doença que transmitida sexualmente, né, inclusive tem até hoje no Brasil é uma doença muito preocupante, né, e ninguém comentava muito sobre aquilo, né, e a sífilis causava alterações físicas, então também quando Stevenson pensa no Médico e o Monstro, as alterações físicas, tinha a ver com essas conversas, né, então é muito legal como é uma obra curta e ela consegue assim em muitos temas ao mesmo tempo, né, falando de concisão também, né,